Tá dando para ver certinho? Ainda tá preta, tá? Toda preta? Uhum. Agora tá. Ah, você tirou. Tá bom, parece. Ah, Agora. oi? Agora foi. Tá. Bom, eu vou fazer aqui as questões ímpares. Estando aqui pela mão. Beleza. No balanço patrimonial de uma empresa figuraram entre as seguintes contas. Os Não tá seguros aparecendo, tá contratados. tipo aparecendo a sua coisa do Teams. Ah, agora apareceu. Porque tava demorando a carregar. Tá. No balanço patrimonial de uma empresa figuravam, entre outras, as seguintes contas: seguros contratados, zero valor, impostos a recolher, receitas recebidas antecipadamente da empresa usadas na sua escrituração, regime de caixa, o lucro líquido e receita. Pode só desligar o microfone, por favor? Obrigado. Aí as opções. Bom, nessa questão, não deixa muito claro como que ela deve ser feita. Acho que ela pode ser aberta a várias interpretações. Mas o que ela quer é o seguinte: ela espera que você saiba que as empresas, na prática, utilizam regime de competência. Se as empresas, na prática, utilizam regime de competência, qual seria essa diferença caso ela adotasse, começasse a usar o regime de caixa? Então, é um comparativo entre o regime de competência e o regime de caixa. Vamos fazer aqui os lançamentos para ficar mais fácil de entender essa diferença. Começando aqui pelos seguros contratados. Seguros contratados é a mesma coisa que aluguel antecipado, né? Eu vou colocar aqui despesa antecipada para generalizar, mas é a mesma coisa que o seguro não, mais fácil seguro. Seguro antecipado. E o crédito em caixa, porque teoricamente ele foi pago no valor de 11.500. Impostos a recolher. Pelo regime de competência, quando há imposto a recolher é um imposto que você vai ter que pagar, então ele vai para o passivo. Então, acredita que impostos a recolher, em algum momento você vai ter que pagar. E pelo regime de competência, a partir do momento que você reconhece que é um imposto a recolher que vai lá para o passivo, já reconhece como uma despesa de imposto. O valor de 4.000, 4.000. Receita antecipada. Debita caixa, porque vai diminuir o valor dessa receita. Não, perdão, vai aumentar o valor dessa receita no caixa e vai creditar receita antecipada. O valor de 8.500. Pelo regime de competência, a única despesa que de fato iria para a DRE, que afetaria o resultado, seria essa despesa de imposto no valor de 4.000. Por quê? Pelo regime de competência, precisa ocorrer o fato gerador para ser reconhecido como para mandar para a DRE, né? Uma despesa ou uma receita. Seguros antecipados nem receita antecipada foram de fato aconteceram, né? Por mais que sejam reconhecidos lá no balanço patrimonial, para a DRE não entra. Então ficaria aqui, se fosse colocado apenas na DRE, com 4.000 negativo. Seria o resultado líquido nessa situação. Pelo regime de caixa, é mais ou menos o mesmo lançamento, só muda que entraria aqui como despesa de seguro, débito de despesa de seguro, porque pelo regime de caixa já é reconhecida a despesa e a receita a partir do momento que é pago.
então já seria reconhecido. E o crédito aqui em caixa. Possa recolher pelo regime de caixa não seria reconhecido, porque não houve nem entrada nem saída do dinheiro, apenas foi reconhecido que tem um imposto a ser pago, então não entra. E as receitas antecipadas, debitaria o caixa e creditaria aqui receita normal, porque receberia esse valor. Também aqui em 11.500, 8.500 aqui. O resultado líquido, né? Então, esse de caixa que você falou aí, então, seria o mesmo que DFC, né? É o que afeta no período. Sim, a DFC segue a lógica, independente se for regime de competência ou regime de caixa, na DFC, só na DFC, utiliza meio que o regime de caixa. Nas outras demonstrações, só competência. Ok. Regime de caixa tem a despesa de 11.500 e a receita de 8.500. 8.500 menos 11.500 teria o resultado líquido lá na DRE de menos 3.000. O que mudou do regime de competência para o regime de caixa? Aumentou R$ 1.000, porque pelo regime de competência ficaria menos 4.000 e pelo regime de caixa menos 3.000. Essa opção seria a opção esse majorado quer dizer aumentar, tá? Seria a letra E de majorado em 1.000, que seria essa diferença do 4.000 e 3.000 negativo. Deu para entender? Sim. Ok. A3 agora. Analise as afirmativas abaixo e marque um item correto. Após encerramento, somente as contas patrimoniais permanecem com saldo no balancete. Sim. As contas de resultado, que são as contas que vão para a DRE, elas precisam ser encerradas. Todas elas. E somente as contas que vão para o balanço patrimonial, que vão alterar o valor das contas do balanço patrimonial, que ficam com um saldozinho lá no final. Então, essa tá certa, essa alternativa. 2. Após a operação do resultado, receitas e despesas continuam com saldo apurado no período. Já contradiz a primeira. Se a primeira está certa e diz que somente as contas patrimoniais permanecem com saldo, a 2 já está errada, porque as contas de resultado têm que ser zeradas, né? Elas têm que ficar com saldo zerado e depois colocadas na DRE para calcular o lucro líquido lá no final. Receitas diferidas vão para o resultado. Receitas diferidas é a mesma coisa que receita antecipada, e receita antecipada não vai para o resultado. Ela vai lá para o passivo, e só no momento que for ocorrer esse serviço ou esse produto for entregue, que vai ser reconhecido a receita de fato, e depois, aí sim, vai para a DRE. Aí sim vira uma conta de resultado. Então, essa 3 está errada. 4. De acordo com o regime de competência, uma empresa, quando presta serviço, reconhece a receita, pois ocorre fato gerador. Exatamente. O fato gerador ocorre e, pelo regime de competência, é reconhecida essa receita, somente nesse caso, da mesma forma como uma despesa. Só quando ocorre que é reconhecido, caso contrário, ou vira uma despesa antecipada ou uma receita antecipada. Então, tá certinho. Somente a 1 e a 4 estão certas, então, alternativa D. Ok com essa? Ok. A 5 agora. A empresa de consultoria Vai Vendo LTDA apresentou um balancete em 30/11 de 2000 com os seguintes saldos. Aí tem o balancete e tem os lançamentos que a gente vai fazer. Aí pede para fazer o razonete, os lançamentos, a DRE e o balanço patrimonial depois. Começando aqui. Aumento do capital no valor de 10.000, sendo metade em máquinas e equipamentos e metade em veículos. Se eu tenho um aumento do capital, eu aumento meu capital social lá no PL. Então, eu tenho um aumento, um crédito em capital social no valor de 10.000 lá no PL. E ele fala que metade é em veículos. Então, 5.000 vai para a conta de veículos. E mais 5.000 vai para a conta de máquinas
e equipamentos. Entra como devedora porque faz parte do ativo, né? Não entendi. Máquinas e veículos entra como devedora porque faz parte do ativo. Isso. Escrevi errado aqui. Indo lá para o razonete. Tem um débito aqui de 5.000 na conta veículos. Tem um débito em 5.000 aqui em máquinas e equipamentos. E aqui no capital social já tinha um saldo inicial de 5.000 mais 10.000 desse lançamento agora. B. Compra de material de consumo a prazo no valor de R$600. Material de consumo é um ativo, porque você vai consumir esse bem, e, portanto, é um bem seu, né? Então, entra ali no ativo. Então, débito em material de consumo, valor de 600. Ele fala que é a prazo, entra aqui em contas a pagar. Tá indo lá no razonete, material de consumo. Já tinha 400 do saldo inicial, então mais 600. E material de consumo não, contas a pagar, aqui no valor de 600. C. Recebimento de 4.500 em dinheiro por serviços de consultoria prestados no mês. Se são serviços de consultoria prestados no mês e já foram feitos, eu tenho um crédito em receita de serviço, valor de 4.500, e foi recebido em dinheiro, portanto, vai para o caixa. Um débito em caixa. Então, tem um débito aqui de 4.500 em caixa e um crédito em quê? Receita de serviço de 4.500. D. Recebimento de um cheque de R$1.000 do montante a receber de clientes. Cheque sempre é um débito, se é um recebimento, é um débito em bancos. Então, tem um débito aqui em bancos, no valor de 1.000. Da mesma forma, se fosse um pagamento, creditaria bancos, mas no caso está recebendo, tem um débito em bancos. E o crédito, como ele fala que é do montante a receber de clientes, eu tenho um crédito da conta clientes. Valor de 1.000. Então, eu tenho um débito aqui em bancos, em 1.000. E um crédito em clientes, em 1.000. Pagamento de uma parcela do contas a pagar no montante de 250 com uma transferência bancária. Se eu estou pagando uma dívida, eu credito essa dívida. Então, eu debito contas a pagar no valor 250. Se ele está falando que é por transferência bancária, eu tiro do banco. 250. Então, eu tenho um crédito aqui em 250 no banco. E um débito em contas a pagar de 250. F. Prestação de serviços de consultoria no valor de 1.500 que só serão recebidos no mês seguinte. Esse serviço já foi prestado, então não seria uma receita antecipada, tá? Mas não recebi ainda. Então eu tenho um crédito, um débito em contas a receber, no caso clientes, né? E um crédito de receita de serviço. No valor de 1.500.
Sempre quando tiver esses recebidos, será cliente, na conta cliente, né? Sim. Se serão recebidos no mês seguinte. Se for recebido já de fato, entra no caixa ou no banco. Como ele fala que é no mês seguinte, entra sempre clientes. Ou com outros nomes, mas significa a mesma coisa. Contas a receber, enfim. Então, aqui, 1.500, um débito. E o crédito em receita de serviço. Esse lado foi, agora aqui. G. Obtenção de um empréstimo bancário no valor de 3.000 para pagamento nos próximos 5 meses. Se eu obtive esse empréstimo, eu debito o valor desse empréstimo no banco. Que é 3.000? 3.000. E reconheço essa dívida lá no passivo como empréstimos. Também no valor de 3.000. Então, eu tenho um débito aqui em bancos, 3.000. E um crédito em empréstimos de 3.000. H. Pagamento de salários do mês no valor de 3.000 com cheque. Como são os salários do mês, entra como despesa de salários. Sempre quando é alguma coisa do mês, alguma despesa do mês, entra como despesa, que vai para DRE, despesa de salários, e credita o banco. Porque como ele fala que foi em cheque, o cheque tem relação com o banco, de 3.000. Então, eu acredito aqui 3.000 do banco. E debito 3.000 de despesa de salário. E pagamento de despesas de água, luz e telefone do mês, no total de 600 em dinheiro. Se é do mês, eu reconheço como despesa. Então, eu vou botar aqui despesa geral, despesas gerais, porque já enquadra essas 3 contas. E o crédito fala que é dinheiro, então eu acredito caixa. No valor de 600. Então, eu tenho um crédito aqui em caixa de 600 e tenho um débito de despesas gerais de 600. Agora a última. Aplicação de parte do dinheiro do caixa em cadernetas de poupança, montante aplicado de 3.500. Essa aplicação de poupança vai tirar de uma conta do ativo e vai colocar em outra. Como ele fala que tirou do caixa, eu acredito caixa em 3.500 e adiciono uma conta que vai também para o ativo ali do circulante, poupança, caderneta de poupança. Caderneta. Crédito caixa em 3.500, porque eu tirei do caixa. E debito aqui na poupança 3.500. Indo agora aqui para
ver os resultados das contas, os lançamentos acabaram. Aqui nos bancos, 1.100 mais 1.000 mais 300 menos 250 menos 3.000, chegamos no total de 1.850 débito. Então, o banco ainda está positivo. No caixa, 3.000 mais 4.500 menos 600 menos 3.500, 3.400. Clientes, 4.000 mais 1.500 menos 1.000, 3.500. Material de consumo, 1.000, o 400 mais os 600. Contas a pagar, 500 mais 600 menos o 250, aqui vai para 850, a crédito. Capital social, 15.000, 10.000 mais 5.000. Lucros acumulados, já tem um saldo inicial de 700 do período anterior, e a gente vai descobrir agora, fazendo a DRE, qual é o desse. Aqui em receita de serviço, 6.000, 4.500 mais 1.500. E as outras continuam o mesmo valor. Agora vamos para DRE. Só tem receita de serviço. Valor de 600, acabamos de ver, 6.000, perdão. Tem despesa de salário. Valor de 3.500, se eu não me engano. E despesa geral. Mais valor de 600. Só confirmar esse 3.500 aqui do salário. Aí 3.000. 6.000 da receita de serviço, menos os 3.000 da despesa de salário, menos os 600 das despesas gerais, chegamos aqui no resultado líquido de 2.400. Indo aqui por razonete, que já tinha 700 do período anterior, mais 2.400, chegamos em 3.100. Agora o balanço patrimonial. É só alterar o valor das contas, usando os razonetes. O caixa, a gente viu que chegou no final de 3.400, que é o 1.850 mais o saldo inicial que já tinha, né? Aplicação financeira, 3.500. Perdão, confundi. É o banco, que é 1.850, o caixa, 3.400, aplicação financeira, 3.500, clientes, 4.500, material de consumo, 1.000, não tem realizável a longo prazo, não tem... Oi? Ah, tá. Não tem investimento, o imobilizado é só os 5.000 de veículos e os 5.000 de máquinas e equipamentos, totalizando aí 24.250. Do passivo circulante, contas a pagar de 850. Empréstimos a curto prazo, que foi aquele empréstimo que foi feito, de 300. Esse empréstimo a longo prazo é o valor que já tinha antes, não foi feito nenhum lançamento de empréstimo a longo prazo, mas era o valor que já tinha antes dos lançamentos, né? O capital social agora 15.000 e os lucros acumulados, os 2.400 mais os 700 que já tinha do período anterior. Temos aí o balanço patrimonial. Alguma dúvida? Tudo certo, pode continuar. Agora, a número 7. A questão, ela dá o balancete de verificação e ela fala que a empresa foi constituída dia 1º de julho de 2005, se eu não me engano, e o balanço patrimonial está sendo feito em 31/12/2005. O que acontece? Só alguma observação antes de começar. Essa empresa ela começou as operações dela no meio do ano. E o balanço patrimonial, normalmente, ele é feito anualmente, no final do ano. Então, não foi feito nenhum balanço patrimonial depois,
que a empresa foi criada, né? Por isso, na hora que for registrar, por exemplo, o primeiro lançamento aí, que é os aluguéis, não se registra somente os aluguéis do mês. Se registram os aluguéis dos 6 meses que já se passaram, que é do dia 1º de julho até 31/12, que é o mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, na hora de reconhecer, não somente do mês de dezembro, tá? Porque só foi feito apenas o balancete lá no início, quando foi constituída a empresa. Indo aqui para os lançamentos. Os aluguéis contratados foram contratados para vigência de 12 meses, 1 ano, no início das operações da empresa. No balancete, fala que os aluguéis é de 3.600. Então, lá no início da empresa já foi contratado esse aluguel de 3.600, que equivalem a 1 ano. Então, aqui 3.600. Só que tem vigência de 12 meses. Não se passaram 12 meses desde que foi criada a empresa. Apenas se passaram 6 meses. Se a gente for considerar isso, não dá para registrar a perda de todo esse valor. Se a gente dividir esses 3.600 por 12, que são os 12 meses do ano, chega aí em 300. Então, 300 seria o aluguel mensal dessa empresa. Multiplicado por 6, que são 6 meses desde sua criação, chega aí em 1.800. Ou seja, esses 1.800 é o valor que vai ser registrado aqui na hora do lançamento. Deu para entender isso? Sim. O lançamento bem simples. Eu tenho um débito aqui em aluguel antecipado. Aí seria despesas de aluguel antecipado. Isso, perdão. Desculpa. É só para situar. Despesa de aluguel. Do crédito de aluguel antecipado. O valor de 1.800. 2. O seguro contra incêndios tem vigência de 1 ano e foi contratado em 1/10/2005. O seguro é de 1.200. Então, aqui 1.200. Só que ele foi contratado dia 1º/10. Então, foi utilizado no mês de outubro, no mês de novembro e agora no mês de dezembro. Apenas 3 meses. Fazendo a mesma lógica, dividindo por 12, para a gente conseguir o valor mensal desse seguro, chegamos aí em 100. Multiplicado pelos 3 meses, que foi o mês da vigência desse seguro, chegamos aí em 300, que esse que vai ser o valor do lançamento. Então, 300 aqui, o valor a ser registrado no lançamento. Então, a gente tem um débito de despesa de seguro, e o crédito no seguro antecipado, sendo que a gente não tem mais direito sobre esses 3 meses que se passaram. 3. Foi realizado o inventário do estoque de materiais de consumo que indicou a existência de um saldo de 1.500. No balancete inicial, fala que material de consumo é 3.800. Então, a gente tem aqui 3.800, que tinha lá no início, quando foi constituída a empresa. E fala que no final só tinha 1.500. Então, diminuindo esses 1.500 do saldo final, chegamos aqui que foi diminuído ao longo desses 6 meses 2.300 do material de consumo, que é o valor a ser lançado, 2.300. Aí a gente tem um débito de despesa, material de consumo, crédito no próprio material de consumo, valor de 2.300.
4. As máquinas, equipamentos e os móveis e utensílios foram adquiridos no momento da abertura da empresa e possuem vida útil estimada de 10 e 5 anos, respectivamente. Então, vamos lá. Nesse caso, são 2 créditos aqui. A lógica é a seguinte. Ele fala que as máquinas e equipamentos têm a vida útil de 10 anos. 10 anos, multiplicado pelos 12 meses que tem cada ano, dá o número aí de 120. Então, os 60 mil, é isso? Isso, máquinas e equipamentos, que é o valor total lá no início, de 60 mil, dividido por 120, que são os 10 anos, né? 10 vezes 12, a gente consegue aí o valor de 500, que seria a depreciação mensal dessas máquinas e equipamentos, vezes 6, porque são 6 meses, chegamos aí em 3 mil. Então, o primeiro crédito aqui de 3 mil é a depreciação O débito. Oi? Não entendi. Não, prossiga. Desculpa. É que eu imaginei que seria o débito de 3 mil. Ainda não. Aí tem a depreciação acumulada de 3 mil em máquinas e equipamentos. Porque são máquinas. Sim. Na lógica do outro, que é dos móveis e utensílios, que tem 7.200. O valor total dele. Então aqui 7.200 dividido por. Ele fala que são 5 anos de vida útil. Então é metade de 10 anos. Então seria metade de 120. Que no caso aqui seria 60. 7.200 dividido por 60, daí 120. Também, novamente, multiplicado por 6, Ah, sim. São 2 itens. Ok. dá 720. Então, aqui, 720 da depreciação acumulada dos móveis e tecidos. Vou botar aqui só móveis. As duas, a gente tem a despesa de depreciação, o valor de 3.720. E é isso. Tá. 5. Das receitas diferidas, foi constatado que 60% dos serviços já haviam sido prestados em 31 de 12 de 2005. Então, vamos lá. Das receitas diferidas, a gente vê qual é o valor dessas receitas diferidas. Aqui, ó, 2.700, receita antecipada, mesma coisa que receita diferida. Então, 2.700 é o valor total. A gente multiplica nesse caso, como ele fala que é 60%, a gente tem que descobrir quanto que é esse 60%. Multiplicando aqui por 0,6, que é a mesma coisa que 60%, chegamos em 1.620. Ou seja, 1.620 foram o valor, né, dos serviços que foram prestados no dia 31 do 12, no dia do fechamento do balanço. Então, aqui 1.620, 1.620. Aí nós temos um débito de receita antecipada, que a gente já prestou esse serviço que a gente já tinha recebido anteriormente, e o crédito na receita de serviço, porque agora sim é reconhecido a receita pelo regime de competência. Os salários de dezembro correspondem a 1.600, serão pagos em 2006. Essa não tem nenhuma conta para descobrir o valor do lançamento, é 1.600 mesmo. Aí a gente fala que a empresa fala que o lançamento
Como ele fala que é o salário de dezembro, e no caso a gente está fechando o balanço patrimonial agora em dezembro, é o salário do mês. Então aqui a gente tem um débito de despesa de salário, valor de 1.600, e o crédito em salários a pagar, que ele vai ser pago No mês seguinte. só depois. A empresa prestou serviços a prazo no dia 30/12, no valor de 450, que ainda não foram contabilizados. Então, também não tem nenhuma conta adicional, só os 450 aqui mesmo. O que aconteceu aqui? Eu tenho um débito em clientes, porque eu ainda não recebi, não foi contabilizado esse valor, então ainda vou receber em algum momento. E eu tenho um crédito em receita de serviços, porque esse serviço já foi prestado, mesmo que não tenha sido recebido. E a última aqui. A empresa incorreu em despesas de água, luz e telefone no total de 220, que serão pagos em janeiro de 2026. Mesma coisa que despesas gerais, o débito. Valor de 220. E só vão ser pagos no mês seguinte, contas a pagar. Bom, aí ele pede para fazer novamente, refazer o balanço. Aqui já tem os valores do saldo inicial, que foram apresentados já junto com o enunciado. Aí as movimentações, os 450 da receita de serviço, que vai para clientes agora, né? Os 1.800 que foi debitado do aluguel antecipado, acreditado, perdão. O seguro antecipado que também foi acreditado em 300, material de consumo que também foi acreditado em 2.300, a depreciação de 720, a depreciação acumulada de móvel e tecido 720, máquinas e equipamentos 3.000, salários a pagar aumentou 1.600, contas a pagar 220, receita antecipada 1.620, que é o valor que eu recebi no caso, né? Receita de serviço aumentou aí 2.070, somando todas as receitas que teve ao longo do período. E as despesas, despesa de depreciação, somando as duas, dos móveis e equipamentos e móveis e utensílios e máquinas e equipamentos. A gerais de 220, despesa de seguro 300, salário 1.600, materiais 2.300, despesa de aluguel 1.800. Somente fazendo as contas básicas, né? Algumas só repetem, porque não teve movimentação nenhuma. Chegamos aí no saldo final, no caixa de 470, no banco 5.400, clientes 9.450, aluguéis antecipados 1.800, seguro antecipado 900, material de consumo 1.500, móveis e utensílios 7.200, depreciação acumulada continua 720, máquinas e equipamentos continua 60 mil, depreciação acumulada 3.000, salários a pagar 1.600, contas a pagar 1.160, receita antecipada 1.080, fornecedores 10.000, capital social 70.000, lucros não teve, porque ele não pediu para fazer DRE, mas daria para fazer. Receita de serviço 14.070, despesa de depreciação 3.720, despesa geral 220, despesa de seguro 300, despesa de salário 1.600, despesa de materiais 2.300, despesa de aluguel 1.800 e, por fim, despesa com imposto de 4.970. Alguma dúvida? Se fizesse o DRE para ter o lucro acumulado, uma vez que não foi pedido, ele teria alguma punição ou não? Não. Assim, Não? se você fizesse Porque tem certo professor que é e meio desse o valor radical, né? Eu não certinho, pedi isso, eu não quero isso, entendeu? não tem problema não. Assim, como a questão não pede, provavelmente Entendi. seria um pouquinho de perda de tempo, mas não mudaria nada nessa questão de estar errado ou certo, porque teoricamente estaria mais certo do que já está, né? Ok. Porque estaria a conta mais que teoricamente deveria estar ali. Mas fazendo certinho, continuaria os débitos iguais aos créditos, então não interfere não. Obrigado.
Prontinho, Samara. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Eu tô só esperando aqui a pasta abrir para mim começar a resolver as questões partes.
A tela já tá aparecendo para vocês? Não, sem imagem. Então, espera aí. Apareceu? Apareceu uma imagem cinza, mas ainda nada na tela. Apareceu? Agora apareceu uma planilha de Excel, ok. Isso. Obrigada. Calma aí que a imagem não carregou. Foi, vamos começar. Vou começar resolvendo a questão 2, que diz: em 31 de 1 de 2017, uma sociedade empresária recebeu de cliente o valor de 10 mil, a título de adiantamento de serviços a serem prestados durante o mês de fevereiro. No dia 28 de 2 de 2017, a sociedade empresária concluiu o serviço e emitiu uma nota fiscal de prestação de serviço no valor de 9.200. Na mesma data, devolveu ao cliente em dinheiro o valor de R$800. Considerando-se apenas as informações apresentadas e desconsiderando-se a incidência de tributos, realiza os lançamentos contábeis realizados pela sociedade empresária, que reflete o registro da transação ocorrida em 31 de 1 e 28 de 2. Apresente os razoanetes dessas transações. Vamos lá. No dia 31 de 1, a gente tem que a empresa recebeu em título o valor de 10 mil de serviços que ainda não foram prestados. Então, nesse dia, a gente teria débito em caixa, porque o dia já foi recebido. No valor de 10 mil. Teríamos crédito em receita antecipada, porque ainda não prestamos o serviço. Também no valor de 10 mil. Acho que ficou errado. No dia 28 de fevereiro, a gente tem que a empresa prestou o serviço e emitiu a nota no valor de 9.200 e devolveu para o cliente R$800. Ou seja, nesse dia a gente vai ter dois lançamentos. Primeiro, né, da prestação de serviços, então a gente vai debitar a receita antecipada, que o serviço já foi prestado. Vamos creditar receita de serviços. Ambas no valor de 9.200. E agora a gente tem o lançamento da devolução do dinheiro, que vai ser débito em despesa antecipada, já que a gente tinha recebido antecipadamente. E o
crédito em caixa, já que pagamos para o cliente. Ambas no valor de 800. No nosso razonete vai ficar caixa. Primeiramente, um débito de 10 mil. E um crédito lá no terceiro lançamento de 800. Fechando com o saldo final de R$200, 200 devedor. Ou seja, saldo positivo de 9.200. Desculpa. Em receita antecipada, a gente teve um crédito no primeiro lançamento de 10 mil. Aí tivemos um débito de 9.200 no segundo lançamento. E depois mais um débito de 800. Ou seja, o saldo final dela seria 0. Na realidade, débito, crédito, né? Isso. É o contrário, exato, desculpa. Tá. Não, é porque eu também estou meio confuso com essas coisas todas, desculpa, só para... Não, tá certinho, você, obrigada. É um crédito de 10 mil e 2 débitos, um de 9.200 de 800. Ficaria 0. Em receita de serviços, a gente só teria um crédito de 9.200. Que também seria o nosso saldo final, no caso. Samara, deixa eu te perguntar, essa primeira falar. receita antecipada de 10 mil, ela não vai para a DRE, né? Não, ela é lá do passivo. Ela é do passivo, né? Sim. Ok. Essa é a questão 2, fazer os lançamentos e os razonetes, bem tranquila. Uhum. Agora, questão 4. Uma empresa comercial registrou a seguinte movimentação em dezembro. Despesas relativas a dezembro de 2000x1, pagas em dezembro de 2000x1, no montante de 1.020. Despesas relativas a janeiro de 2000x2, pagas em 2000x1, no montante de 1.290. Despesas relativas a dezembro de 2000x1, pagas em dezembro de 2000x2, no montante de 780. Receitas relativas a dezembro de 2000x1, recebidas em dezembro de 2000x1, no montante de 510. Receitas relativas a dezembro de 2000x1, recebidas em janeiro de 2000x2, no momento de 1.590. E receitas relativas a janeiro de 2000x2, recebidas em dezembro de 2000x1, no montante de 1.230. E pede: para fim de análises, a diretoria solicitou ao contador que apurasse o resultado de dezembro de 2000x1 com o regime de caixa e o regime de competência. Então, vamos lá. No regime de caixa, a gente teria aqui o evento A. O evento A é despesas relativas a dezembro, pagas em de dezembro de 2000x1, pagas em dezembro de 2000x1. Como o regime de caixa ele registra tudo aquilo que afeta o caixa, esse evento seria registrado, sim, lá em dezembro de 2000x1. Então, ficaria aqui menos 1.020. No evento B, a gente tem despesas relativas a janeiro de 2000x2, pagas em dezembro de 2000x1, no montante de 1.290. Então, no regime de caixa também seria registrado, já que mexeu com o caixa, e ficaria menos, por ser uma despesa, 1.290. No evento C, a gente tem despesas relativas a dezembro de 2000x1, recebidas em dezembro de 2000x1, no montante de 510. Essa é a D, não?
O SAD, eu tô na cena, desculpa. Despesas relativas a dezembro de 2000x1, pagas em dezembro de 2000x2, no montante de 780. Esse evento não seria registrado no regime de caixa, já que ele não afetou o caixa, não saiu nem entrou dinheiro do caixa, então não seria registrado. Tá. O evento D. No evento D, a gente tem receitas relativas a dezembro de 2000x1, recebidas em dezembro de 2000x1, no montante de 510. Então, como mexeu no caixa nesse exercício, também seria registrado. E como é uma receita, ficaria positiva 510. Evento E. No evento E, a gente tem receitas relativas a dezembro de 2000x1, recebidas em janeiro de 2000x2, no montante de 1.590. Como não faz parte do exercício de 2000x1 o recebimento, então não entraria aqui no regime de caixa, já que não afetou o caixa em 2000x1, só vai afetar lá em 2000x2. E, por último, o evento F, que é receitas relativas a janeiro de 2000x2, recebidas em dezembro de 2000x1, no montante de 1.230. Já que mexeu com o caixa, né, a gente teve um recebimento lá em 2000x1, então entraria aqui no regime de caixa como positivo, por ser uma receita, em 1.230. E aí, pelo regime de caixa, o resultado seria menos 570. Esse documento que você fez, me desculpe a ignorância, porque eu acabei não estudando até essa parte. Como é que chama esse documento que você fez aí pelo regime de caixa? É só o fluxo de caixa? É apurando o resultado. Receitas menos despesa. Ele quer só... Aí é pelo regime de caixa, aqui, e aqui a gente vai fazer pelo regime de competência. Aqui, nesse caso, no regime de caixa, a gente teve um prejuízo de 570. Agora vamos pelo regime de competência. Vamos lá, primeiro evento. Evento A. Despesas relativas a dezembro de 2000x1, pagas em dezembro de 2000x1. Como faz parte desse exercício, é registrado, né? Como faz parte dessa competência, o fato gerador da despesa. Então, ele vai entrar aqui também como negativo, por ser uma despesa em 1020. No evento B, a gente tem despesas relativas a janeiro de 2000x2, pagas em dezembro de 2000x1, no montante de 1.290. Como o fato gerador da despesa não é desse exercício, é lá de 2000x2, ele não é registrado pelo regime de competência. Então, não registraria. Como é que é? É despesa relativa a janeiro de 2002. A despesa é relativa de 2000x2 e é paga em 2000x1. Pelo regime de competência, a despesa e a receita ela só é reconhecida quando há o fato gerador na própria competência, ou exercício, ou mês, depende do que você está fazendo. Como é que a gente está fazendo dezembro de 2000x1 e o fato gerador das despesas é só lá de 2000x2, a gente não registra pelo regime de competência, mesmo que a gente já tenha pago. Entendi. Aí a gente só iria registrar lá em janeiro de 2000x2 essa despesa. Perfeito. Então, aí não registrou a letra B, agora a letra C. Despesas relativas a dezembro de 2000x1, paga em janeiro de 2000x2, no montante de 780. Como o fato gerador é 2000x1, mesmo que pague em 2000x2, a gente tem que reconhecer ela. Portanto, coloca aqui menos 780 por se tratar de uma despesa. D. No evento D, a gente tem receitas relativas a dezembro de 2000x1, recebidas em dezembro de 2000x1, no montante de 510. Fato gerador dessa competência, a gente registra. Ficaria positivo por ser uma receita em 510. Letra E. Receitas relativas a dezembro de 2000x1, recebidas em janeiro de 2000x2, no montante de 1.590. Como é uma receita desta competência, mesmo que só vamos receber em 2000x2, registra-se positivamente por ser uma receita 1.590. E o F, receitas relativas a janeiro de 2000x2, recebidas em dezembro de 2000x1, no montante de 1.230. Não há registro pelo regime de competência, pelo fato gerador ser lá da competência seguinte, então não vai ser registrado.
E o resultado pelo regime de competência ficaria em 300 positivo. Alguma dúvida? Não, só preciso só processar um pouquinho, mas tá tranquilo. Eu vou só registrar aqui direitinho a tela. Perfeito. Ótimo. Tá bom. Se quiser, depois eu mando esse esqueminha lá no grupo. Se você puder mandar, ótimo. Tá bom, eu vou mandar. Quando terminar aqui, eu mando. Tá, não, tranquilo. Então, vamos para a questão 6. A questão 6 já é um pouquinho maior. Aqui. Questão 6. A empresa Só Serviços LTDA, limitada, no caso, foi constituída em 2/1/2000x1, após um ano de operação. Em 31/12/2000x1, a empresa apresentou o seguinte balancete de verificação. A ele dá as contas e os saldos. E fala, considere as seguintes informações adicionais. Os móveis e utensílios e as instalações foram adquiridas em 2/1/2000x1. As instalações foram adquiridas mediante um financiamento bancário que será pago após 3 anos. B. As aplicações financeiras foram realizadas em 1/2/2000x1. E ele fala dos ajustes, né? Ele dá os ajustes do período e pede. Faça os registros contábeis de ajuste no diário, faça os lançamentos de encerramento do período, o famoso ARE, e elabore a demonstração de resultado do período. Então, vamos começar fazendo o lançamento dos ajustes. O ajuste 1 é reconhecimento dos salários do mês que só serão pagos no mês seguinte. Ou seja, a gente reconhece a despesa por ser da nossa competência. Então, seria débito de despesa de salários. E crédito em salários a pagar, já que a gente ainda não pagou. Só vamos pagar no próximo mês. Sim. No valor de 5.000. No ajuste 2, a gente tem reconhecimento de despesa de aluguel do período. Como aqui no balancete a gente já tinha aluguéis antecipados, a gente só reconhece a despesa, ou seja, que a gente usufruiu do aluguel. Então, a gente debita a despesa de aluguel. E credita aluguel antecipado, já que a gente já tinha pagado esse aluguel. No valor de 2.500, ou 2.250, desculpa. Ajuste 3. No ajuste 3, a gente tem reconhecimento dos juros incorridos no período com financiamentos bancários. Ou seja, vamos reconhecer juros de financiamentos. Então, a gente debita a despesa de juros. E credita o financiamento. Ele vai aumentar o valor do nosso financiamento, já que a gente está pagando mais por ele. No valor de 27.000. Ajuste 4. No ajuste 4, a gente tem reconhecimento da receita de juros do período. Ou seja, rendimentos das aplicações. Então, a gente vai debitar aplicações financeiras. E creditar receita de juros.
no valor de 19.800. Ajuste 5. No ajuste 5, a gente tem reconhecimento da depreciação do período. Então, a gente vai debitar a despesa de depreciação. E vamos creditar duas contas. Primeiro, porque a gente tem duas contas aqui que sofrem de depreciação, que seria as instalações e os móveis e utensílios. Então, a gente vai, primeiramente, debitar a depreciação das instalações, creditar a depreciação acumulada das instalações. Vamos creditar a depreciação acumulada dos móveis e utensílios. Ah, tá. Vou colocar só móveis. O valor do débito seria a junção dos dois, então ficaria 24.750 no débito. E 22.500 de depreciação de instalação das instalações. E 2.250 da depreciação dos móveis e utensílios. Esses dois valores, 22.500, 2.250, tá dado lá no ajuste 5? Não, a gente teria que calcular. A gente pega o valor dos móveis e utensílios. Ó, a gente já tem aqui, ó, o valor. Tá vendo ele aqui, móveis e utensílios? Ele tá Então, lá em ele cima. já isso, é o valor que tá no razonete. Aham. Já que eles... É isso aí, é o valor que tá lá no razonete. Tá, aí você chegou nos 22.500, como? Porque ele fala o período que ele foi comprado em 2001. Isso. Ele Aí fala o período, tudo bonitinho. E aí você dividiu por... Olha aqui, ó. A taxa de depreciação anual das instalações é de 5%, os móveis é de 10%. Ao mês. Deu para entender? Entendi. Mas deixa eu só entender o seguinte. Os 10% dos móveis, aí era 22.500, você colocou 22.500? Não, o valor dos móveis reais é 45 mil. 45 mil? 450 mil das instalações o móveis e utensílios é 22.500. A depreciação não é 10%, 5%? Aham. Então, é esse valor aqui, ó, móveis e utensílios é Ah, esse. 22.500 é das instalações. tá, que é 5% Entendeu? de 450. Isso. Ok, entendi. Aí aqui instalações, tá vendo? 450? Aí a Sim. gente pega esse valor, Sim. multiplica pela taxa anual e lança na depreciação acumulada e na despesa. Entendeu? Sim, perfeito. É porque como tá um pouquinho mais abaixo os ajustes, a gente perde um pouquinho na memória. Ok, captei. Aqui já vai dar para ver melhor. Uhum. Pronto. Ajuste 6. Os seguros antecipados foram contratados em 1/9 de X1 e tem vigência de 10 meses. Ou seja, a gente vai pegar o valor do contrato do seguro, que é de 20 mil, tá lá no balancete, dividir pelos 10 mil, que é o período de vigência dele, e aí a gente vai ter que é 2 mil por mês. Se a gente comprou lá no dia 1/9, adquirindo no dia 1/9, e estamos fechando o balancete em 12, no final do 12, a gente tem 9, 10, 11, 12 de uso de seguro, 4 meses, o que nos daria 8 mil. Entendi. Aí aqui, como que a gente vai fazer? Como a gente já tinha lá adquirido, então lá no mês 9, a gente reconheceu a despesa antecipada de seguro. Aqui a gente vai reconhecer a despesa dele mesmo, que a gente usufruiu do seguro. Aí a gente debita despesa de seguro e credita seguros antecipados. Seguros antecipados.
no valor de 8.000, que é o período que a gente já utilizou. Ajuste 7. O inventário físico de materiais acusou um total de 500. Ou seja, a gente tinha lá de estoque inicial Sim. 3.000. E o estoque final nos deu 500. Ou seja, a gente usufruiu de 2.500, certo? Perfeito. Então, a gente vai reconhecer essa despesa. Então, a gente vai debitar a despesa com materiais. E vai creditar o estoque ou materiais de consumo. Como que tá materiais de consumo, a gente vai creditar quanto materiais de consumo. O valor de 2.500, que é o valor que a gente usufruiu. Ajuste 8. Verificou-se que as requisições dos clientes mostravam que foram prestados serviços aos clientes no total de 5.000, ainda não registrados, e que só serão recebidos no próximo exercício. Aqui a gente vai registrar a receita, já que a receita ela é registrada por competência, e como ela é dessa competência, a gente tem que registrar. E vamos lançar o pagamento que a gente só vai receber no mês que vem, no caso. Então, a gente vai debitar clientes ou contas a receber. Vamos creditar a receita de serviços no valor de 5.000. Ajuste 9. 80% das receitas antecipadas foram prestadas no mês. Se a gente tinha lá que a receita antecipada era de 10.000 lá no balancete inicial e a gente prestou 80%, quer dizer que a gente já prestou 8.000, que é o valor que a gente vai lançar. Então, a gente vai debitar despesa antecipada, receita antecipada, na verdade, que é a prestação de serviços. E vamos creditar a receita de serviços, já que prestamos o serviço, valor de 8.000. E o ajuste 10 é as despesas do mês de energia elétrica 400, de água 200 e internet 100 serão pagas em janeiro de 2022. Como fazem parte dessa competência, tem que ser registrada. Então, a gente vai aqui debitar despesas gerais, ou se quiser lançar debitada cada uma separadinha, pode fazer também, mas eu vou debitar despesas gerais. E creditar contas a pagar. Que a gente ainda não pagou e só vai pagar no mês que vem. Do valor de 700. Aí a gente terminou os lançamentos dos ajustes. Agora a gente vai fazer o lançamento de encerramento, que é o razonetezinho do ARI. Esse foi o registro contábil no diário, né? Isso, dos ajustes, isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. No livro falar. também tem aquele outro modelo de diário, né? Que é um quadro diferente, né? Que ele põe a data, aí põe um recuado, o débito, depois um outro recuado, o crédito, depois embaixo ele põe histórico. Qualquer um dos dois podem ser feitos sem o menor problema, né? Sim, essa parte que eu fiz é a mesma coisa, só que eu só Eu não sei. botei o histórico, mas dá na mesma, sim. Do jeito Então, que você quiser fazer. numa questão de prova não teria problema. Não teria problema. Desde que você debite certo, credite certo, não tem problema. Obrigado. Qualquer um do jeito ficaria certo. E débitos primeiros antes dos créditos. Certo. Só essas regras. Vamos lá, fazer o ARI. No ARI, a gente pega despesas
no lado devedor, receitas do lado credor. Aí aqui a gente teria no lado das despesas, no lado devedor. A despesa. Como aqui no razonete? Pode falar. Ou no São balancete? contas que estão ligadas ao DRE, né? Isso, são contas que estão ligadas à DRE. Exato. A gente vai fazer esse. A gente faz o ARI para pegar o resultado dele e lançar no balancete de verificação final. Porque no balancete não pode ficar as contas de resultado. A gente tem que lançar como lucros ou receita. Como lucros ou prejuízos. No balancete, a gente lança. O ARI entra no balancete também? Não, a gente apura o ARI, o tá. resultado do ARI que a gente lança no Para balancete. encerrar essas contas. Isso, para encerrar essas contas. Tá. Então, vamos lá. Aqui no balancete inicial, a gente já tinha algumas contas. A gente tinha contas de resultado. A gente tinha despesas gerais em 6 mil, receita de serviços em 55.750. Aí, a gente já tem que pegar esses saldos e lançar lá no ARI, porque elas não podem ficar aqui no balancete final. Então, a gente vai lançar as despesas gerais, aqui desse lado, no valor de 6 mil, já que é devedor. Então, seria tipo o saldo inicial. O saldo inicial desse lado aqui, aqui, ó, despesas gerais. Teríamos também receitas. Aqui também tem, ó, receita de serviço também, como saldo inicial, 55.750. Aí a gente também teria as despesas que a gente lançou aqui nos ajustes. Lá desde o primeiro ajuste a gente vai passar um por um e vai lançando. Primeiro, a gente teria despesa de salários. Não necessariamente você precisa colocar o nome ao lado, igual você está colocando. Não precisa, não. É só você lançar, você só precisa lançar certinho. Tá, você só está colocando para orientar, né? Isso, exatamente, só para ficar mais fácil. Despesa de salário a gente teria em 5 mil. Aí teríamos despesa de aluguel no valor de 2.250. Teríamos despesa de juros. Teríamos despesa de depreciação, que é a junção da depreciação das instalações e a depreciação dos móveis e utensílios em 24.750. E a despesa de juros, ela foi 27 mil. Para fazer essa parte que é só você ir olhando os lançamentos e lançando. Olha o que você lançou de despesa, bota no ARI. Você precisa fazer o razonete daqueles ajustes para esse exercício, não, né? Para esse, não. Se fosse um amplo, precisaria, né? Sim. Tá. Se ele pede, tem que fazer. Você lançaria todos os razonetes. Tá. Depois, encerraria os razonetes e lançaria no ARI. Aí, depois de despesa de depreciação, a gente tem despesa de seguros. No valor de 8 mil. Teríamos despesa de material. No valor de 2.500. Teríamos despesas e as despesas gerais. No valor de 700. Tem as despesas do ARI. Deixa eu só arrumar aqui que tá me dando a
despesas gerais é a do balancete inicial e essa é a do exercício. São diferentes. Aí, do lado das receitas, a gente teria as receitas de serviço do saldo inicial. Teríamos outra receita de serviço que a gente também lançou. No valor de 68.750. Que a gente lançou duas, então a gente juntou aqui as duas. Sim. E teríamos receita de juros, que é o rendimento da aplicação. No valor de 19.800. Fechando o nosso área, a gente teria aqui do lado das despesas o valor de 76.200 e do lado das receitas a gente teria 88.550. Calma, que eu não sei errado. Aqui é só 8.000, que a gente só lançou uma receita de 8.000. Eu errei. Tá. Aí aqui o saldo final ficaria 88.550. E o nosso resultado final ficaria um crédito no valor de 12.350. Ou seja, como... Isso, exatamente. Como é credor, é lucro. Aí a gente agora é só pegar isso aqui e botar para DRE. Na DRE a gente tem receitas menos despesas. Então aqui ficaria receita de serviços e receita de juros. A receita de serviços ficaria 68.750 e a de juros 19.800. E nas despesas a gente teria despesas gerais, despesa de salários, despesas gerais a gente teria 6.000 mais 700, então 6.700. Despesa de salário a gente teria 5.000. Despesa de aluguel no valor de 2.250. Despesa de juros, valor de 27.000. Despesa de depreciação, valor de 24.750. Despesa de seguros, no valor de 8.000.
Despesa com material de consumo. No valor de 2.500. Vou usar as despesas negativas para ficar mais fácil. Pronto. Pegando as receitas e subtraindo as despesas, a gente vai ter um resultado líquido do exercício em 12.350, ou seja, lucro no exercício, lucros acumulados de 12.350, que seria a conta que a gente levaria lá para o balanço patrimonial, caso fosse preciso fazer. E aqui, se a gente fosse fazer o balanço de verificação final, essa receita de serviços e essas despesas gerais, elas sumiriam, ficaria só lucros ou prejuízos acumulados, e aí a gente teria a depreciação acumulada de imóveis e utensílios, e só. E aí encerrou o exercício. Você abriria mais 2 colunas como essa ao lado, certo? A gente abriria mais 2 linhas aqui, ó, e colocaria depreciação acumulada de imóveis. Aí lançaria no saldo credor, porque depreciação acumulada é contra credor, e colocaria aqui o resultado. Depreciação acumulada de instalações, e colocaria aqui no crédito. E tiraria essas duas e lançaria elas só como lucros acumulados ou prejuízos. No caso aqui, lucros acumulados no crédito no valor de 12.350. Ah, tá. Ele não pede para fazer um outro balancete, é isso, né? Não, ele não pede. Ah, tá. Entendi. Caso fosse pedir, essas 2 contas ia sumir. As contas que fossem acrescentadas, que você lançou aqui, que fossem contas patrimoniais que você tivesse lançado, você teria que acrescentar aqui. Entendi. E aí, o valor de débitos tem que ser igual ao valor de créditos. Mais alguma dúvida? Não. Fizemos tudo? Sim, fizemos tudo. Acabou. Perfeito. Eu vou mandar isso aqui lá no grupo para vocês, caso vocês queiram estudar, porque amanhã tem teste, né? Amanhã tem teste e prova na segunda. Então. Se o outro colega puder mandar também, o Vitor, seria ótimo. Vou falar com ele. Deixa eu ver se ele tá aqui na ligação. Eu acho que ele tá online. Acabou, achei que tá cheio de gente. Tá. É isso. O vídeo daqui a pouco estará disponível no YouTube, caso vocês queiram ver. YouTube? Sim, vai todas as monitorias vai para o YouTube. Ah, tá. Mas eu consigo ver através do Teams, né? Então, Ah. eu acho que não fica no Teams, não, fica só no YouTube. Não sei. Fica Não, no- fica no Teams, como tá gravado, fica no Teams. Mas eu vou mandar o link. Quando o professor postar, eu mando o link dessa monitoria lá, aí você já vê o grupo. Tem todas as monitorias. Ah, tá, tudo bem. Ótimo. Poxa, seria ótimo. Muito bom. É isso. Boa sorte Obrigado. Bom final de semana para vocês. para o teste amanhã e para a prova. E bons estudos para vocês. Até a próxima monitoria. Obrigado aos dois. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.